Já cansamos de dizer isso aqui, faz parte da nossa reflexão diária, que o sofrimento é inevitável na nossa vida. Porque somos criaturas, porque somos falíveis, porque somos precários. E não é nenhum problema a gente reconhecer isso. Às vezes a gente interpreta de maneira muito equivocada o sofrimento como uma consequência do pecado. Eu gosto de ver além. O sofrimento, ele é natural em todo aquele que é criatura. Porque nós sofremos de limites. Nós não somos perfeitos. Mas ao mesmo tempo, o sofrimento pode ajudar essa imperfeição a ter sentido. Quando nós descobrimos naquilo que nos machuca, de maneira sábia, como diz a música, as pedras que podem ser lapidadas. O ser humano, minha gente, ele tem uma capacidade de superação impressionante. Chamam isso de resiliência, né? Eu já expliquei isso aqui. É igual o inverno. Nós estamos numa época muito bonita. Se você sobe a Campos do Jordão, você vai ver que as árvores estão todas nuas. Caíram as folhas, porque não é tempo de vaidade. Se aquela árvore quiser sobreviver, ela não pode insistir em manter as folhas verdinhas. Você olha para aquela árvore e você até tem a tentação de pensar, morreu, acabou, pode descer o machado nela aí que não serve para nada, vamos fazer lenha. Mentira. Aí quando você chega final de agosto, início de setembro, aquelas árvores já estão todas renovadas. Aquilo que parecia morto está cheio de vida agora. Minha gente, nós precisamos fazer a mesma coisa toda vez que nós somos visitados pelos invernos da vida. A gente precisa se concentrar no essencial. O que nos mantém de pé? Aí você começa a elencar e você vai riscando as bobagens que nós vamos assumindo ao longo das nossas vidas. O que nos mantém de pé? São os compromissos sociais? O que nos mantém vivos? São as festas que a gente participa? Tudo isso é importante quando nós temos condições. Se você passa por uma dificuldade financeira, por exemplo, você tem que cortar custos. Não é assim que funciona? Porque se você não corta custos, você vai à falência. Ah, tudo bem, eu tinha condições de ter um jardineiro, eu tinha condições de ter uma pessoa que me ajudava na cozinha e eu tinha uma arrumadeira. Aí de repente seu marido perde o emprego ou reduz o salário dele, você vai ter que fazer uma redução. É a resiliência dentro do contexto familiar, é a gente ser capaz de se adaptar às novas condições financeiras. Da mesma maneira como um diamante em estado bruto, a gente pode nem reconhecê-lo, porque ele não parece ser diamante, porque ele ainda não passou pela lapidação. O diamante em estado bruto é uma pedra igual às outras. Só o olho clínico, o olho técnico identifica que ali dentro tem brilho. E por isso, o golpe duro para poder retirar os excessos. A gente é a mesma coisa. Diamantes em estado brutos, em estados brutos, que precisam ser lapidados. Diamantes que necessitam o duro golpe da lapidação. Para que a gente possa fazer brilhar o que existe por dentro. Muitas situações não vão nos chegar no momento em que nós queremos. O tempo tem o seu ritmo. E aqui entra aquela questão inicial. A dimensão profética do meu batismo me denuncia. Então eu diariamente me denuncio. E isso também é profecia. Você se perguntar, você ser capaz de olhar para você? Você ser capaz de olhar para o que você está vivendo e se perguntar, o que eu preciso fazer para me adaptar a isso? Para eu não sofrer além da conta, para eu ser capaz de administrar esse momento difícil com sabedoria, com dignidade. E aí,
Ainda que você não tenha a resposta clara diante dos seus olhos, você está com condições de prosseguir. Nem sempre a gente consegue. Encontramos todo dia pessoas que fracassam nos seus sofrimentos. Pessoas que não sabem viver a contradição da dor. Porque a dor é um território contraditório. Quando nós somos visitados por um sofrimento agudo, é como se a coerência do mundo fosse embora. É como se a gente não tivesse condições de ajuntar as peças do mosaico que somos, ou dar significado a cada parte. A dor, ela parece que estilhaça a nossa inteireza. Porque às vezes a gente, por causa da dor que sente, a gente toma decisões precipitadas. Eu mesmo acompanhei um caso de uma senhora que perdeu o marido e o filho num acidente, e ela já aos 50 e poucos anos, queria de toda maneira adotar uma criança, imediatamente à morte, à perda daqueles entes queridos. É claro que não é sábio fazer um negócio desse. A opção por adotar uma criança não pode ser uma maneira de fugir da minha dor. Porque quando uma pessoa que nós amamos é retirada do nosso meio, o nosso mundo perde a coerência. Mas essa perda pode ser temporária. Quando pela força da ressurreição nós começamos a resgatar a memória daquele que nós amamos e que nos deixou, e trazemos essa pessoa para o nosso dia a dia de outra forma, que não é mais física, não é mais material. É impressionante, minha gente, como é dom de Deus em nós a resiliência. A vida é assim mesmo, nós somos criaturas, nós adoecemos, nós morremos, e é claro que esse é um alento, eu sei que é um conforto para o coração da gente pensar, Deus me tirou. O que Ele dá, tudo que nasce um dia morre. É claro que a gente não gostaria que morresse tão cedo, a gente gostaria que todo mundo morresse velhinho, doente na cama em casa, né? Sem aquelas aparelhagens de UTI horrorosas, estendendo uma vida que nem é vida mais. A gente gostaria que todo mundo que a gente ama morresse lá com 100 e poucos anos e apagasse como se apaga uma vela, sem sofrimento, mas não é assim. É natural que no momento em que você perde o seu filho, você sinta que Deus lhe causou um prejuízo. É uma visão ingênua, mas acontece. Depois a própria vida nos amadurece para pensar que aquilo não foi Deus. É o acontecimento natural da vida. A vida está entregue à liberdade de ser o que pode ser. Então nós estamos abertos, nós estamos entregues às mãos dessa vida, onde acidentes podem acontecer por negligências nossas, ou até porque morremos naturalmente. O corpo morre. A cada dia nós vamos perdendo a vitalidade, e por isso a experiência do cuidado é tão importante para que essa saúde seja mantida. Por isso os exames periódicos, a gente vai ao médico, procura para descobrir a tempo as doenças que, se não descobertas a tempo, podem nos matar sim. É a vida. Somos nós parceiros de Deus aí na manutenção de tudo isso, mas de vez em quando não dá certo. De vez em quando não dá certo. Por mais que a gente tenha lutado, por mais que a gente tenha tentado, a vida vem e nos rouba o que temos de mais precioso. A vida é cruel, gente, e é cruel para todo mundo. Não é cruel só com você. Onde existe vida humana, ali existe crueldade. Infelizmente, o que é a crueldade? Vamos especificar isso, né? Para não dar a impressão que Deus está sendo cruel com a gente. Porque definitivamente eu serei sempre um defensor de Deus. Eu não acho que Deus nos manda doença para nos ensinar nada. Eu acho que Deus sempre quer o bem da humanidade, o amor, a beleza, a bondade. Agora, ao entregar a obra criada a uma regra interior e livre, que existe dentro de cada condição criada, nós estamos sujeitos às leis. E o mistério de Deus, nessa hora, minha gente, acontece. Porque Deus nos fala muito mais quando nos calamos do que quando falamos. Você imagina se Deus ficar interferindo em tudo o tempo todo? Ele retira a liberdade do mundo, né? Mas tá bom, a gente acredita que quando a gente reza, Ele nos atende. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou só dizendo que
Quando uma coisa ruim acontece conosco, não cabe perguntar por quê. Deus nos dotou de capacidade de resiliência, que é a gente mudar de forma, suportar o que está acontecendo e depois a gente reassumir, de uma maneira ainda mais madura, a nossa aventura de ser quem somos. A vida, quando ela é cruel com a gente, porque ela tem uma dimensão cruel, sim, eu preciso ser capaz de assumir aquela minha dor, olhar para ela com muita maturidade, esperar o tempo para que isso fique harmonizado dentro de mim e depois decidir. Não é sábio, depois de perder o marido e o filho num acidente, que eu saia correndo para adotar uma criança como se eu pudesse substituir a dor sentida por uma criança. É possível que eu jogue sobre esta criança um fardo tão terrível de ser levado, que eu vou ser cruel com ela também. É que nós temos medo. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo do impacto que os acontecimentos ruins causam na nossa alma. Mas não há outra maneira de superá-los senão enfrentando-os. A morte faz isso. A morte retira de nós a coerência, e durante aquele período de luto nós somos jogados a um contexto onde nós assumimos um novo jeito de ser. E aqui está a sabedoria. Quando Deus participa do nosso processo, quando o coração tem fé, quando a fé faz parte do processo daquela pessoa, essa resiliência se torna um processo natural. E ainda que a gente fique revoltado, que a gente fique chateado, e é natural que seja assim, porque nós somos precários, é natural que sentimentos mesquinhos também aconteçam no coração de pessoas boas, só não é natural que ele prevaleça. E tudo que nos é dado, um dia também nos é tirado pelo próprio movimento da vida. Não é porque Deus é cruel, não, é porque é um movimento natural da vida. Porque as pessoas vão embora não é só quando morrem. Tem mãe que tem uma dificuldade muito grande quando o filho vai se casar, por exemplo. Quando um filho resolveu montar o próprio apartamento, ela cai de cama, deprimida, toma 3, 4 antidepressivos, só porque o menino foi embora. Não é assim, você conhece gente assim? Eu conheço assim um monte. Por quê? Estão com medo de viver a adaptação de um novo tempo, de olhar para aquela casa e ver que não tem todos mais aqueles filhos correndo para lá e para cá, mas que você pode descobrir dentro de você situações que você ainda não pôde viver porque a casa estava cheia de gente. Aí você começa a se beneficiar com a casa vazia. Não é tão ruim assim. Ah, padre, você fala isso porque não é com você. Eu sei. Mas eu também experimento a minha solidão. Eu sei como é positiva essa solidão quando bem administrada. Às vezes a nossa visão prática é a maneira que nós temos de ser cruéis e justificados pelo bom senso. Não é assim? Não é assim que muitas vezes nós somos cruéis com o outro? Quando amparados no nosso bom senso, nós nos sentimos de ter o direito de ter uma visão prática. Pode observar na sua vida. Você pode até estar muito satisfeito com tudo que você alcançou, mas isso não é o suficiente para lhe manter em pé. Sua alma carece de mais conquistas. E não importa que você esteja com 80 anos, a gente nunca deixa de conquistar. Há sempre alguma coisa que mereça o nosso empenho. Ainda que possa parecer pequeno, é empenho. Vale a pena ir buscar. Ainda que eu já esteja no fim da minha vida, eu nunca quero deixar de buscar. Porque é essa busca que nos mantém vivos. Recruta dentro do seu coração a resposta que não nos vem facilmente. É a resposta que a própria vida vai nos dando. A gente não pode se iludir. Muitas perguntas que a gente faz ao outro, não é o outro que vai nos responder. É o próprio movimento da vida, minha gente. É a vida que nos responde. Quantas coisas eu quis que os outros me dissessem e os outros não eram capazes de me responder naquele momento, e eu
fui me adaptando a não ter respostas e fui convivendo com a minha não resposta e de repente tudo estava respondido dentro de mim sem que alguém abrisse a boca. Por quê? A minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação foi o instrumental, foi o trem por onde me chegou a resposta. A resposta viaja para chegar até nós. E qual é o trem, qual é o veículo por onde a resposta viaja? O próprio tempo. Espere o tempo de Deus para você, sabe? Espere essa dor se acomodar dentro do seu coração. Nós passamos tanto tempo rezando, às vezes nós passamos tanto tempo fazendo sacrifícios, jejuando, fazendo isso e aquilo, gestos religiosos, vamos à missa, vamos ao culto. Toda essa luta nossa religiosa para poder um dia ter o direito de dizer que nós já temos um coração que sente pelo menos alguma coisa do que Jesus sentiu. Todo o empenho da religião, do processo religioso em nós, é para nos dar condições de dizer isso. Hoje eu consigo sentir, ainda que seja só 10% do que Jesus foi capaz de sentir. Que era justamente a capacidade que ele tinha de se identificar com os imperfeitos, de amá-los, de não rejeitá-los, de querê-los por perto, de curá-los, de fazê-los amigos. Porque isso é que conta, minha gente. Não é o tanto de resposta que nós achamos, mas é a condição que a gente tem para prosseguir. A vida é assim. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas nós queremos prosseguir. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano. Eu quero ter condições de dar passos diariamente na direção desse futuro que me espera. Eu quero prosseguir. Eu quero avançar. Eu quero me superar diariamente. Eu quero saber um pouco mais do que já sei. Para isso eu leio, para isso eu estudo, para isso eu não me contento com o último livro lido, eu quero outro. O que nos move é a gana. Bem administrada, é claro, né? Porque senão vira ganância. A gana, o desejo, a vontade de ir além. E o que é o desejo? É a satisfação? Não é não. O desejo não é a satisfação, o desejo é a ausência. O que me move não é o que eu tenho, o que me move é o que eu não tenho. E isso é fantástico. O que nos move como pessoas não é o que nós já alcançamos, é o que ainda não temos que nos move. Não é assim? Na nossa vida espiritual afetiva é a mesma coisa. De vez em quando nós somos abatidos pelas dificuldades e nós precisamos viver a resiliência. O último programa a gente terminou, me recordo, nós falávamos da importância do processo educacional na vida de uma pessoa. Do tanto que é importante a gente aprender bem, a gente ter a oportunidade de avançar, de ultrapassar os nossos limites, e o conhecimento nos proporciona isso. A gente falava do quanto é importante a gente estabelecer limites dentro do processo educacional como algo positivo. A gente ter limites é positivo. Toda vez que uma criança aprende o motivo de ter limites, toda vez que uma criança é bem ensinada, para ela aprender a lidar bem com os limites sociais, com os limites do corpo, com os limites da vida, faz tão bem a todos nós, não é? Porque uma criança bem educada, ela vai interferir de maneira muito positiva na sociedade. A qualidade de educação de um país faz diferença na qualificação do cidadão. O ser humano educado, o verdadeiramente educado, é aquele que sabe chegar num lugar, que sabe estar com as pessoas, é aquele que sabe respeitar as regras da vida, é aquele que sabe respeitar as regras do próprio corpo. Já parou para pensar nisso? Que ser educado é também respeitar aquilo que você é respeitar o espaço que o outro tem, e você não ser tão invasivo com suas palavras, com suas perguntas, com suas interferências, é você saber respeitar o tempo do outro. Ser educado é isso, ser fino, né? É você compreender quando você deve chegar e quando você deve sair.
Como você deve chegar, como você deve sair. A elegância passa por essas questões. Nós falávamos justamente disso, do quanto é importante nós nos educarmos para esta elegância humana, para esta nobreza de alma. A psicologia me ensinou isso, minha gente. Nenhum ser humano é por acaso. Ninguém fica bandido da noite para o dia. Ninguém resolve matar da noite para o dia. E é aí que a gente para pensar, né? Foi tão pertinente a nossa reflexão na semana passada, a partir de um e-mail de uma professora, justamente dizendo, lamentando a falta de limites dentro das escolas. Só que não é só na escola. É dentro de casa que a gente começa a receber as primeiras lições do limite humano. É dentro de casa que a gente vai aprender, meu filho, não pode. Isso não é bonito fazer, não é? Eu aprendi as regras morais a partir da estética. Porque a minha mãe sempre tinha mania de dizer, isso é feio, isso é bonito. Fazer isso com seu coleguinha não é bonito, é feio. Humilhar as pessoas é feio. Falar mal das pessoas é uma coisa feia. É a ética a partir da estética. A gente compreender o bem e o mal a partir do belo e do feio. Referenciais estéticos que nos... E depois, quando eu fui estudar filosofia, eu fui ver o tanto que a minha mãe já era sábia. Ao me ensinar. Sem nunca ter frequentado, nem mesmo a escola direito, minha mãe. Mas ela me ensinou a partir de regras simples, que qualquer ser humano identifica na vida. Qualquer ser humano sabe identificar. Isso é bonito, isso é feio. Ainda que a gente tenha gostos diferentes. A minha mãe, sem saber que sabia, me ensinava a ética a partir do princípio fundamental. Que tudo aquilo que é belo é naturalmente bom. Que tudo aquilo que é naturalmente bom será sempre bem-vindo no coração humano, porque vai edificá-lo como pessoa. Se a gente não faz um esforço para renovar dentro de nós, a gente corre o risco de perder a esperança com o mundo, minha gente. A mim comoveu muito e sempre comoverá o sofrimento de uma mãe que tem que sepultar um filho. Comove-me também o pai, mas não sei porquê. Identifico no coração da mãe que sofre a perda de um filho, talvez o sofrimento mais profundo que humanamente a gente possa experimentar e presenciar. A dor de você ter que sepultar aquele que você gerou. Dor de ter que sepultar a sua parte, a sua metade. E o pior, não é porque chegou o momento. Eu não sou adepto dessa teologia que diz que aquela fatalidade toda foi vontade de Deus. Não acredito nisso. A desgraça, ela é construída toda vez que falta a dedicação humana. Nós não temos o direito de julgar nas costas de Deus os nossos crimes. Deus nos quer vivos, Deus nos quer cada vez mais felizes, Deus nos quer viventes. E o processo natural da vida é morrer doente, depois que todo o organismo se cansou, um processo natural de envelhecimento, vai perdendo a vitalidade, porque a idade vai chegando, vai deixando de funcionar, e você vai apagando como se fosse uma luz que um dia esteve acesa, que foi ficando fosca, até perder o brilho e ir embora. Deveria ser assim. Nós antecipamos a morte nas nossas decisões, eu antecipo a minha morte no meu jeito de viver, eu antecipo a minha morte no meu jeito de comer, no meu jeito de levar a minha vida, no meu jeito de cuidar da minha saúde. Nós criamos doenças com as nossas comidas modernas, com os nossos agrotóxicos. A vida é assim. E família, minha gente, eu não me refiro somente ao pai, à mãe e aos irmãos, não. Porque às vezes os nossos pais morrem antes da hora, mas alguém vai ocupar o papel na nossa vida. Quando eu falo família, eu estou falando do grupo humano próximo, que tem a possibilidade de ter uma influência sobre nós. Que tem a possibilidade de nos ensinar a ética, que tem a possibilidade de nos ensinar o limite, que tem a possibilidade de nos ensinar a bondade, os valores, que tem a possibilidade de colocar dentro de nós um código de conduta que vale a pena seguir.
Quando eu falo família, eu estou falando de todas aquelas pessoas que podem estar ao nosso lado, que têm aquilo que eu chamo de autoridade afetiva. Alguém quando fala comigo, alguém quando me dá um conselho, quando me dá uma palavra, encontra dentro do meu coração uma repercussão. Por quê? Porque eu a considero. É aquela pessoa que olha nos nossos olhos no momento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, reconhece essa fraqueza e nos indica caminhos para superá-la. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos abrir a nossa mesa para que a gente tenha condições de refletir. Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Será que dentro da minha casa eu também não estou gestando um futuro assassino? Será que na vida dos meus filhos não está faltando o essencial? Será que eu não estou negligenciando o meu papel fundante na vida dos meus filhos? Porque antes de ser um excelente empresário, antes de ser uma mulher de negócios, você é mãe, você é pai. E esse é o primeiro empreendimento que não tem o direito de falir na sua vida. Quando nós colocamos uma criança no mundo, nós estamos assumindo com ela o compromisso de torná-la grande, de torná-la gente. Para que não seja ela mais uma, a ser promotor da violência que tanto tem machucado o coração da nossa sociedade, que tanto tem feito mal a nós. Minha gente, não é nenhuma lição de moral que eu agora estou falando, mesmo porque eu estou mergulhado no mesmo contexto de misérias que você. Eu estou na mesma situação que todos. Eu também estou tentando encontrar dentro de mim alguma resposta que me sirva e que me dê condições para entrar neste mundo, para agir neste mundo, de maneira que eu também seja um fator a diminuir essa violência, que eu passe pela vida das pessoas e possa despertar nelas uma vontade de serem um pouco melhores. As pessoas que estão diretamente ligadas à nossa responsabilidade, aqueles a quem eu preciso educar, aqueles que estão diretamente ligados à minha responsabilidade. E aí o crime vai sendo gestado por causa disso. Porque nós desconhecemos, porque a gente não tem intimidade. E o pior de tudo, minha gente, é que todos nós estamos desprotegidos. Nós não temos como fechar a nossa vida e dizer, nós estamos livres desses solitários, desses infelizes. E é por isso que eu digo que nós precisamos diminuir esses solitários e esses infelizes, educando, criando cada vez mais um sistema. O governo precisa pensar nisso, nas instâncias que dizem respeito a ele, mas eu e você precisamos criar dentro dos nossos lares essas instâncias, para que aqueles que passam pela nossa capacidade de educar sejam um pouco melhores. Ou que eles não venham engrossar a fila dos que violentam, dos que matam, dos que mentem, dos que roubam, dos que sequestram. E a vida vai ficando assim. Vamos gestando essas pessoas, elas vão ficando no meio de nós, elas vão sequestrando a nossa alegria, elas vão matando as pessoas que nós amamos, e nós não podemos ficar indiferentes a isso. E eu creio que alguma coisa possa ser feita. Que de alguma maneira essa violência está sendo criada perto de nós. A gente precisa abrir os olhos para saber se a gente também não está contribuindo no processo de feitura dessas pessoas tão violentas, tão desequilibradas, tão capazes de espalhar a maldade e o que não presta. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.